Vimos até aqui que os seres humanos pecaram, caíram, a queda dos seres humanos. Foram desleais a Deus, ficaram sujeitos à morte, passaram a ter uma série de dificuldades. E agora? O que fazer? Como lidar com essa situação? Como Deus vai lidar com essa situação? Teria sido o Senhor surpreendido com a queda do homem e agora tinha que dar um jeito, tinha que encontrar uma solução para esse problema. Veja Tito, capítulo 1, verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, irmãos, o Senhor Deus já tinha uma solução para o pecado. Na sua presciência, o Senhor sabia que haveria o pecado, que haveria a queda, e já tinha providenciado uma escapatória, já tinha providenciado uma solução para esses seres humanos pecadores. Esse antes dos tempos eternos, do verso de Tito, também é traduzido como antes da criação do mundo, antes dos tempos dos séculos, antes do mundo existir. O Senhor Deus não foi pego de surpresa. E agora, então, irmãos, ele vai apresentar essa solução, esse plano de salvação, a provisão divina, vai apresentá-la à humanidade caída. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 é a primeira declaração do Evangelho. A primeira proclamação do Evangelho para a humanidade. É o proto-evangelho. Vamos lê-lo. Porém, inimizade entre você, Satanás, e a mulher, os seres humanos, entre a sua descendência e o descendente dela. Cristo é o descendente dela, o descendente da mulher. Este, o Senhor Jesus Cristo, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que era ferir o calcanhar? Ferir o calcanhar, irmãos, é a perseguição contínua de Satanás e seus anjos e os poderes arregimentados por ele, a perseguição à igreja, àqueles que querem fazer a vontade de Deus ao longo da história. Mas o que é a ferida na cabeça? A ferida na cabeça é uma ferida mortal, é uma destruição, é a destruição de Satanás. Imediatamente após o pecado, após a queda, o Senhor Deus apresentou a Adão e Eva a solução, o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Ainda nesse verso, irmãos, tem uma palavra muito importante, inimizade. O que é essa inimizade entre Satanás e os seres humanos? Entre o pecado e os seres humanos? É não nos conformarmos com o pecado. Nós não nos conformamos com o pecado, irmãos. Quando vemos as coisas ruins como acontece, nós não nos conformamos. Isso é inimizade com o pecado. Não fosse essa inimizade, nós acharíamos tudo normal. Não estaríamos preocupados, nem nos compadecendo daqueles que sofrem. Por inimizade quer dizer, você vai se arrepender quando você pecar. Você vai aceitar a graça. Essa inimizade também significa que nós não vamos ser escravos de Satanás. Mas ainda nesse capítulo 3, irmãos, no verso 21, nós vemos agora o Senhor fazendo vestes para os seres humanos. Quais vestes os seres humanos tinham feito? Aquele arremedo com folhas. E agora o Senhor vai fazer para eles vestes de peles. Vestes de justiça. A vestimenta de justiça que o Senhor nos provê é muitíssimo, infinitamente superior à vestimenta de justiça que nós possamos pretender pela nossa própria vontade, pela nossa própria força.
O que são essas vestes de justiça? Essas vestes de justiça é o sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Como que somos feitos justiça de Deus? Ou melhor, como somos justificados diante de Deus? Através daquele que não pecou e se fez pecado por nós, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja ainda o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo se ofereceu uma única vez, um sacrifício único e necessário e suficiente para que nós pudéssemos ser justificados. E agora, então, ele vai aparecer segunda vez, sem pecado, em poder, para os que esperam para a salvação. Sabe, irmãos, eu quero esperar Jesus para a salvação, desejo muito esperar Jesus para a salvação. Eu, assim como você, temos problemas, pecamos, às vezes temos falta de fé, mas eu quero esperá-lo para a salvação. Jesus ofereceu-se para que nós pudéssemos esperá-lo para a salvação. Eu sei que você também tem problemas. Tem vezes que você acha que não vai ser salvo nunca, não pode ser salvo. Mas o Senhor Jesus completa, o Senhor Jesus faz com que nós possamos esperá-lo para a salvação. Que eu e você, irmãos, possamos estar felizes, firmes, esperançosos, esperando Jesus para a salvação. Deus abençoe a cada um de nós.